Fala, mamíferos! Mais uma vez, que coisa maravilhosa ter você aqui e gente muito boa falando com a gente aqui nessa mesa. Mais um episódio de podcast para falar de vacina. Você já está acostumado, vacinação, foi lá, pegou a vacina lá na casa agropecuária e simplesmente aplicou no seu gato. Você sabia que tem muito risco nisso? Você sabia que tem vacina que a gente pode fazer junto e tem vacina que não é recomendado? Você sabia que às vezes a gente pode colocar dois produtos ao mesmo tempo e sua vaca pode entrar em choque? É um monte de detalhezinho que agora você vai ficar sabendo e que provavelmente não vai acontecer na sua casa. E se acontecer, você já sabe exatamente como é que você faz para tratar um animal que pode vir a dar problema. Quantas tecnologias a gente tem diferente? Vacinação, vocês não acreditam. É a primeira vez que eu escutei isso do Marcílio e eu fiquei abismado. O tanto de tecnologia, o tanto de novidade que a gente tem nesse ramo. E se você ficou curioso, fica aqui até o final porque é dica atrás de dica para você poder usar na sua fazenda. Então vamos lá, Marcílio, muito obrigado por estar aqui com a gente. E vamos lá para o pessoal entender um pouco quem que é Marcílio e por que você está aqui nessa mesa. Bom dia, né? Ainda são 10h47, então bom dia. Obrigado pela oportunidade. Marcílio é um médico veterinário de Delfim Moreira, formado em Alfenas em 2007. Já estou com um tempinho de estrada já. Desde 2008 eu venho trabalhando junto à indústria, então trabalhei aqui na região de Lavras bastante tempo, de 2008 até 2010, trabalhei com uma distribuidora de alfenas na época, trabalhando com carrapaticida. Depois, em 2010, fui trabalhar com uma outra empresa e fiquei até 2020 trabalhando com a linha reprodutiva, com linhas de vacina, com vermífugos, antibióticos. E de 2020 para cá, até hoje, eu trabalho com o IPRA, que é uma empresa espanhola, que está no Brasil há bastante tempo já, mas focada em vacinas. Então, o foco do IPRA é trabalhar com sanidade, prevenção. A gente tem alguns produtos que não são vacinas no portfólio, mas o nosso foco mesmo é trabalhar com prevenção e cada vez mais indo por esse lado, né? A gente vê assim a nível mundial, tanto que trabalhar com antibióticos e trabalhar com curativo, tanto que vamos falar assim, maléfico para o negócio. A gente perde muito o controle das drogas, as bases que estão usando. Não tem tantas bases de antibióticos novas, mas que funciona. Então, assim, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande para trabalhar com os antibióticos. E o IPRA já trabalha exatamente nessa contramão. A gente já trabalha já pensando na prevenção para evitar cada vez mais o curativo. Vamos trabalhar o preventivo. Então, esse é o nosso foco. Então, o Marcílio é um cara que saiu daqui do sul de Minas mesmo, numa cidade pequenininha chamada Delfim Moreira, e que está no mercado aí, trabalhando com fazendas, com lojas, com público, com veterinários, com bastante gente aí, levando bastante informação sobre prevenção para as fazendas. Não, tranquilo. Melhor prevenir do que remediar por causa de custo, descarte e aí sucessivamente, né? Exatamente. Então, bacana, ô Marcílio, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. E do meu lado, para quem nunca veio, de repente aparece de novo, Marlon, diga para a turma aí que ainda não te conhece, quem é você e dá um oi para todo mundo. Olá pessoal, tudo bem? Obrigado mais uma vez pelo convite. Meu nome é Marlon Amaral, trabalho na região Zona da Mata de Minas Gerais. Sou médico veterinário, consultor da companhia desde 2018 e formado em 2011. Não, bom demais então. Marcílio, vamos lá. Sem delongas, começando o nosso assunto, né? Calendário vacinal, um monte de vacina, que vacina que faz, que vacina não faz. O que você mais vê de dificuldade no seu trabalho no campo? O que mais tempo você gasta para a gente conseguir acertar essa parte da sanidade? Daniel, hoje a gente já está um pouco mais avançado na questão quando a gente trata de imunidade, de vacinação nas propriedades. Quando eu comecei a trabalhar em 2008, 2010, a gente tinha um trabalho de convencer as propriedades a fazer uma vacinação, né? Então, o pessoal pegava e falava assim, vou juntar o gado uma vez, 2 vezes por ano e fazia tudo o que tinha de possível por dificuldade de manejo, por falta de consciência daquilo que precisava ser feito, né? Então, o trabalho das empresas, o trabalho do médico veterinário que trabalhava nessa região era assim, nessa época, era de conscientização de por que vacinar, né?
Com o passar do tempo hoje, as fazendas foram modernizando, cada vez mais crescendo e vendo a importância da produtividade, né? Então hoje a gente tem que produzir muito com pouco espaço, muito com pouco gado. Foram vendo a importância de diminuir problema dentro da propriedade. Então hoje o produtor já tá um pouco mais avançado no sentido de trabalhar assim, o que é mais importante eu fazer, não é o que eu tenho que fazer. Então nosso trabalho hoje não é mais de convencimento ao produtor de ter que trabalhar com uma vacina, mas é ele já está mais preocupado em fazer assim, tá, eu já vacino, o que é melhor? Onde eu vou ter mais resultado, né? Então, a diferença que a gente tem visto no campo hoje é exatamente essa, e a gente já tem um caminho mais pavimentado. Então, para uma empresa igual a nossa, que trabalha com uma linha bem tecnificada, a gente consegue hoje chegar dentro de uma propriedade e fazer um diagnóstico daquela propriedade e fazer um calendário sanitário específico para aquela propriedade, né? Os problemas não são iguais em todas as propriedades. Às vezes uma fazenda de um lado da estrada não é igual ao outro lado da estrada. Os problemas são diferentes, né? Então a gente tenta personalizar cada atendimento nosso e fazer uma indicação bem técnica em cima daquilo que a fazenda tem. A raça de gado, a quantidade de leite que ele tira, a quantidade de vacas por metro quadrado, tudo isso influencia na hora da gente elaborar uma sanidade da fazenda, né? O tipo de manejo do cara, se o gado é solto, se o gado é preso, então a gente tem que pensar em tudo isso. Então, hoje a gente tem essa condição, tem alguns auxílios de laboratório, alguns exames que a gente faz, então a gente chega na propriedade, coleta material, conversa com o fazendeiro, com o veterinário, anda dentro da propriedade, levanta as questões, pega os números da fazenda, né? Em cima desses desafios, a gente cria uma proposta e leva para o produtor e para o técnico da fazenda aquilo que, ao nosso ponto de vista, vai atingir melhor resultado da propriedade. E isso é interessante, né? Assim, vamos vacinar daquilo que é problema, né? Aquilo que pode vir a ser problema e não simplesmente vacinar de qualquer maneira, toda direita, na hora que a pessoa acha que deve, né? O rebanho manda, aonde você está, manda. E eu acho que essa é uma das primeiras perguntas, né, mano? Que você anotou. Tô levantando a bola para você chutar. Vamos lá, aproveitando o gancho, né? A gente sabe que a gente está sendo assistido por pessoas de várias regiões do país, né? Vai mudar a temperatura, clima, umidade. O que pode variar de acordo com cada região, o tipo de vacina, o calendário vacinal, o que faz essa variação ter entre certas regiões ou não? Tem esse estudo que mostra essa diferença? Tá, a nível Brasil, nós não temos muita, vamos falar assim, variação das doenças. São poucas doenças que variam. A gente adapta o calendário sanitário em cima da realidade da produção da pessoa mesmo. Então, às vezes a gente tem um produtor que está com a média de 40 litros com gado confinado e tem um outro produtor que tem a média de 12 litros com gado solto. Então, a gente leva a nossa avaliação mais por esse lado de produção e de desafio da propriedade. Tá? Então, o tipo de manejo, o tipo de gado e o objetivo da propriedade, né? Se é uma propriedade de gado de corte ou de gado de leite, então a gente trabalha focado no objetivo e naquilo que a fazenda nos oferece. A gente é personalizado para cada propriedade, né? Exato. A gente não pode chegar numa propriedade com uma padronização, né? A gente criar uma maneira de trabalhar e levar para todo mundo. A gente tem que levar em consideração a questão de fluxo de caixa da propriedade, a questão financeira, os desafios, né? Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Lembrando assim que, hoje em dia, as fazendas estão menores de território, né? Porque tem várias culturas, então menor de território que eu estou falando assim, destinado à produção de leite. Então, cada vez menor, e a pessoa tem que, dentro daquela área limitada que ele tem, produzir o máximo que ele puder. Então, para ele produzir o máximo que ele pode, ele tem que tirar o melhor e tem que evitar o máximo de problema que possível, né? Então, às vezes, a gente escuta muito nas propriedades, fala assim, meu avô tirava leite, meu pai tirava leite, eu tiro leite. Na época do meu avô não tinha tanta vacina, não tinha tanto problema. Parece que, você já escutei isso, né? Parece que o laboratório inventa doença para vender vacina. Não é. Hoje a gente vive uma realidade que, na época do meu bisavô que tirava leite lá em Delfim Moreira, a vaca que dava 12 litros, 15 litros de leite comia separado das outras, né? Hoje em dia, uma vaca num curral de leite de grande porte, uma vaca de 12 litros, 15 litros é descarte, né? Então, o nosso tipo de gado mudou muito, né, Daniel? A gente saiu de um gado
daqui passou para um gado com um patamar muito mais elevado, um gado muito mais exigente. Eu faço sempre um paralelo que um Fusca anda em qualquer estrada e não quebra. Se você tiver uma Ferrari, você tem que ter uma estrada para ela, né? Então, o nosso gado hoje está muito mais para uma Ferrari do que para um Fusca. Então, a gente tem que dar todas as condições de conforto, de sanidade, de nutrição, de tudo que a gente pode fazer dentro da propriedade para a gente diminuir os desafios e conseguir tirar o máximo daquele animal, o máximo daquela propriedade, né? Então, esse é o objetivo de todos que trabalham dentro de uma conta hoje, tanto do médico veterinário que trabalha com nutrição, de um que trabalha com reprodução, de um que trabalha com sanidade. A gente vê a fazenda como uma catraca, como uma engrenagem, e não pode fragmentar a fazenda. A fazenda tem que ser vista como um todo, né? Se você começa a fragmentar, não, eu trabalho só com nutrição, eu trabalho só com reprodução, eu trabalho só com sanidade, começa a criar problema. Então, se todos olham a fazenda como um todo e tenta tirar dentro da sua área o máximo que puder, quem ganha é o produtor. Sim, com certeza. E o seu bisavô não tinha vaca confinada, né? Não. Eu acho que esse é um dos grandes aí lances que a gente tem. Lógico, tem a questão do melhoramento genético. O animal que produz mais, ele acaba tendo uma imunidade mais fraca, porque a energia vai mais para a produção de leite do que tudo, mas também a gente sabe, para doença respiratória, por exemplo, a aglomeração de animal acaba que faz com que essas doenças sejam propagadas com muito mais facilidade e agilidade, né? E Marcílio, a gente tem novas doenças que surgiram ao longo do tempo, que foram introduzidas aqui, alguma que tinha sido esquecida e de repente, esquecida no sentido de que às vezes não foi feito diagnóstico, ou pelo menos não tinha tanto no rebanho, de repente o negócio veio um surto. Exemplo, né? Não tem vacina, mas Trypanosoma a gente sabe que era um caso desse. Sempre existiu, mas de repente no Brasil vira um surto. Temos outras doenças como essas assim que a gente pode trazer para a turma, que a gente começou a vacinar mais justamente por esse aumento de diagnóstico ou porque de fato o sistema produtivo foi trazendo mais essa doença para dentro do rebanho? Sim. Tem uma doença que é o vírus sincicial, né, que é o BRSV, por exemplo, tá? É uma doença que já existia a vacina dela há bastante tempo, então as vacinas você olhava na formulação, já estava composta com esse vírus, mas é uma doença que, quando os animais estão soltos, ela é pouco importante. Ela é uma doença respiratória e tem uma disseminação muito rápida dentro da propriedade. A partir do momento que você confina os animais ou aglomera, ela se torna importante dentro do sistema. Então, vamos fazer um paralelo. Na época do meu bisavô, poderia até existir essa doença, mas não fazia muito sentido, porque era fazenda muito grande, o gado muito solto, e aglomerava 1 ou 2 vezes por dia só e se passava disso. Agora, os animais são confinados, o desafio é muito mais alto, as vacas produzindo muito, o nível de estresse desses animais, tanto térmico quanto de competição por espaço, aumentou cada vez mais, baixa a imunidade e essas doenças se tornam importantes. Então o BRCV é um exemplo claro disso. A gente precisa de vacinar uma bezerra desde o nascimento dela, porque é uma doença que, normalmente ela é uma doença silenciosa. Você pode ter um surto dentro da propriedade e alguns animais manifestarem os sintomas e você vai pegar aquele animal, vai tratar, mas são poucos animais. A maioria dos animais às vezes vem com um problema silencioso. E o que é o problema dessa doença, por exemplo? Aonde ela contaminou dentro do pulmão do animal, onde ela colonizou, ela vai dar uma perda de área de troca de área respiratória. Ela dá uma lesão, dá uma cicatriz dentro do pulmão, uma fibrose. A hora que esse animal sara, se ela tinha, eu imagino um pulmão inteiro, aonde ela fibrosou, ela não vai conseguir trocar oxigênio e gás carbônico mais. Então esse animal, a hora que for produzir, ele precisa do pulmão, que é o combustível, né? O oxigênio é o combustível para ela produzir. Se ela não tem uma área de troca respiratória legal, ela não consegue expressar aquele potencial dela. Então, esse é um exemplo de uma doença que a gente começa a trabalhar a bezerra logo ao nascimento. A gente tem uma tecnologia hoje de vacina intranasal para o BRCV. A nossa vacina chama Nazim. E a gente trabalha ela assim que possível, desde o nascimento, para evitar esse problema. E é importante lembrar que ela é uma vacina que tem tecnologia intranasal. Ela pode ser aplicada também em animais adultos de forma intramuscular, mas nessa condição, nessas bezerras, a gente trabalha intranasal para a gente não atrapalhar a formação da imunidade desse animal nos primeiros dias de vida. E o BRCV é uma doença, já entrando um pouquinho nessa doença, né, porque ela é importante, e assim, a gente dá muito pouca importância para essa doença ainda
no campo. A gente vê os produtores não preocupando muito com a doença respiratória, né? Então você chega na propriedade, chega um vendedor de sêmen, o cara que é o sêmen que põe mais leite nas vacas. Aí hoje a tecnologia, você chega os barracões tudo cheio de ventiladores, o conforto das vacas, cama, composto, freestall, sempre com bastante tecnologia. E às vezes você pega e por causa de uma doença que pode ter dado lá no segundo, terceiro dia de vida de uma bezerra, lá na frente ela não consegue manifestar o seu potencial. Mesmo você investindo em tecnologia, hoje milho produz aí 180, 200 e poucos sacos por hectare. Antigamente era 60, 70, né? Então você tem hoje uma nutrição mais adequada, você tem mais conforto, você tem sêmens de melhor qualidade, você tem um veterinário dentro da propriedade muito bem preparado, a fazenda muito bem estruturada, mas às vezes por uma bobagem, uma doença que pegou lá na casinha, aquela bezerra que você esperava que ela fosse ter uma produção X, lá ela não consegue manifestar porque você nem sabe que ela perdeu uma área de capacidade respiratória pulmonar, né? E isso acontece. Então, parte do nosso trabalho hoje é fazer esse tipo de conscientização do produtor. Falar assim, ó, seu bezerreiro como é que é? É um bezerreiro fechado? Então a gente tem que começar a trabalhar com essas bezerras desde nova. A gente hoje não faz um trabalho focado só para animais em produção, né? Fazendo um paralelo para nós humanos, a gente não começa a vacinar uma pessoa quando ela se torna adolescente ou adulto. A gente começa a trabalhar a imunidade dela quando ela nasce, assim que possível. E no gado é a mesma coisa. A gente tem que levar essa conscientização para o produtor, né? Se o meu espaço está cada vez menor, se o meu desafio está cada vez maior, eu preciso de evitar problemas. E eu preciso de tirar o melhor do meu animal. Como é que eu tiro o melhor do meu animal? É dando o que eu posso de melhor para ele e evitando com que ele tenha problemas que não vão deixar ele expressar esse potencial dele, né? Então, a gente faz esse trabalho dentro da propriedade, olhando de perto e tentando levar o que tem de melhor para ele do animal mamando até o animal produzindo. Não, tranquilo. E assim, ó, mais do que isso, né? A gente já entendeu que calendário vacinal é uma coisa que tem que ser personalizada, de preferência, né? Aqui na Companhia do Leite a gente tem um projeto, já comentei algumas vezes em episódios passados sobre isso, que é o Cow Hub, né? Que a ideia é que a gente consiga trazer para o produtor a disciplina da rotina. Então, fazer o manejo de ordenha, né? O preventivo de ordenha a gente faz todos os meses, a gente executa o calendário vacinal desse produtor para ele, efetivamente, fazendo a vacinação, para ter certeza que ela vai ser bem feita, né? E a gente fez algumas adaptações. Então, tem vacina que às vezes é feita a cada 20 dias, você tem que... existem categorias animais que têm formas diferentes de fazer, mas nesse projeto, por exemplo, a gente faz uma vez por mês uma visita para poder executar o calendário vacinal. Então a gente tem que fazer algumas adaptações para que a gente consiga, através da nossa alimentação operacional, consiga fazer o melhor calendário vacinal possível para aquele produtor dentro daquela vacina que a gente tem. Como é que você vê isso, né? Essa ideia de o que é perfeito e o que dá para fazer para a gente conseguir realmente entregar alguma coisa para o produtor que tenha valor e que a gente consiga imunizar o rebanho dele. O Daniel, aproveitar o gancho dessa pergunta do Daniel, que é muito perguntado no campo. Vacina pode ser feita junto com outra vacina? Quais podem ser feitas? Quais tem que ser feita em reforço? Quais é só dose única? Aproveitar o mesmo gancho dessa pergunta. Tá. Assim, a gente tem o ideal e tem o factível, né, o Daniel? A gente sabe que uma fazenda ela não vive só para vacinar vacas, né? Então, assim, ela tem que rodar. Então, o desafio da propriedade é tirar leite. Às vezes a fazenda trabalha com outra produção também, café, outro tipo de milho, soja. Então, o produtor ele é sempre muito atarefado, né? E quando tem empresas como a nossa e como a Companhia do Leite que fazem um trabalho de perto e assumem isso, para o produtor já é um ganho, né? Porque é uma responsabilidade a menos que ele tem, né? Nós do IPRA hoje a gente não consegue estar dentro de todas as propriedades fazendo vacinação, mas a gente faz uma orientação, faz um trabalho e com parceiros como vocês também que levam esse trabalho no dia a dia, né? A gente tenta sempre chegar perto do ideal, dentro das condições que a fazenda oferece, né? E aí a pergunta foi muito boa, porque tem produtos que a gente pode aplicar junto e tem produtos que a gente não pode aplicar junto, né? A gente tem que levar em consideração que a gente, quando está trabalhando com uma vacinação, a gente vai exigir do organismo do animal uma resposta. Então eu estou colocando um antígeno dentro do organismo desse animal
o organismo dele vai entender aquilo como um inimigo, vai produzir uma proteção contra aquele inimigo, e para isso ele precisa de um gás de energia. Então, se eu forçar muito esse animal com muitos agentes no mesmo dia, pode ter animal que vai entrar em choque. E isso é comum de acontecer com todas as vacinas. Todas as vezes que eu trabalho com uma vacinação, eu tenho que levar em consideração esse risco, e gostaria até de deixar uma observação. Independente da marca da vacina, de qual laboratório for trabalhar, ou de qual vacina o produtor for trabalhar, independente se é do IPRO, se é de outra empresa, sempre tem que ter na propriedade, que a gente brinca, que é o kit socorro, né? A gente tem um corticoide e tem uma sorolina lá para fazer. E se você acode o animal na hora, a chance de perder esse animal é muito baixa. A gente tem sucesso, assim, de quando acontece esse tipo de reação, a gente saber na hora, já conversa na propriedade, e de raras vezes a gente perde algum animal. Só quando não consegue acudir a tempo mesmo. Então, antes de eu completar minha resposta, uma outra observação é assim: se a gente for fazer um manejo de vacinação na propriedade, primeiro eu vou ter que trabalhar esses animais no horário mais fresco do dia. Evitar estressar, levar esses animais de uma maneira mais calma, curral, evitar barulhada, correria, cachorro, tudo que estressa os animais. Depois que fizer o trabalho, deixar esses animais em repouso dentro do curral pelo menos 1 a 2 horas em observação. 1 a 2 horas já é o tempo suficiente para a gente ver se esse animal vai ter reação. Então, o que são as reações que o produtor precisa de conferir? Se o animal começou com uma hipersalivação, se começou com taquicardia, respirar muito rápido, né? Batendo muito, se está tendo um edema de glote, se o olho está inchando, se a vulva está inchando. Se tiver algum desses sintomas, recolhe o animal, aplica o produto, que a gente brinca do kit socorro. Isso não vai atrapalhar na resposta da vacina, não atrapalha em nada, mas salva a vida do animal. Então, um dia que for trabalhar com vacina, trabalhar de uma maneira mais calma, mais tranquila, para evitar com que esse tipo de coisa aconteça. E agitar os animais esse dia, nem pensar, né? Então, que coisas, completando a minha resposta, que tipo de coisa que a gente não pode fazer? A gente tem vacinas que são confeccionadas para vírus e tem vacinas para bactérias. As vacinas de bactérias, a gente opta por trabalhar com no máximo 2 por dia naquela aplicação. Porque se eu colocar mais de 2, o risco de choque naquele animal aumenta. As vacinas virais, a gente não tem muito esse problema. Então, a gente trabalha, às vezes, com uma vacina de IBR, de BVD, de BRSV, tudo no mesmo dia da aplicação. Mas se eu colocar muita vacina que contenha proteção para bactéria, a chance desse animal entrar em choque é maior, né? Vitaminas A, D, E, por exemplo, junto com vacinas, é bom evitar. Então, fazer produto para banho no mesmo dia não é legal. Então, assim, todas essas combinações são bons ser evitados. Agora, quando o produtor for formular um calendário sanitário, saber o que pode e o que não pode, é bom, assim, não fazer nada por conta própria. A maioria das fazendas hoje tem veterinárias, cooperativas tem veterinário, loja tem veterinário. Então, troca uma ideia. Fala, tô levando aqui, vou vacinar para tal doença. Eu posso colocar essas vacinas junto? O veterinário vai saber orientar. E a gente, quando vai formular um calendário sanitário, a gente tem muita preocupação em cima disso. Porque a gente não pode... A gente tem 1000 maneiras de trabalhar. A gente pode trabalhar com as vacinas com várias combinações, mas tem algumas que não podem. E a nossa maior preocupação é, primeiro, não colocar nada que vai levar o animal a risco. E segundo, nada que vai ser tecnicamente errado. Então, eu não posso fazer um calendário que vai ter um furo de tempo, por exemplo. Quando a gente senta para conversar com o produtor, ele está confiando na gente que a fazenda dele vai estar protegida. Então, isso é uma falha grave, fazer um calendário e não respeitar os tempos das vacinas. Porque tem uma vacina, por exemplo, a nossa Topvac, eu tenho que fazer a vacinação a cada 90 dias, né? Tem vacina que eu posso ser produtivas, por exemplo, eu posso trabalhar a cada 6 meses, né? Dependendo do desafio, se eu estou trabalhando numa vacina reprodutiva, num rebanho com baixa tecnologia, eu posso trabalhar com esses animais a cada 12 meses, né? Mas se eu passar, por exemplo, a cada 18 meses, eu tenho que fazer dose de reforço novamente. Então, eu não posso orientar o produtor de uma maneira com que ele vai confiar no que eu estou falando para ele, mas vai ter um furo. Isso aí a gente não pode fazer de maneira alguma. Então, resumindo, nada que ele vai ter um furo vacinal, nada que coloque os animais em risco. Essa é a nossa maior preocupação na hora de formular um calendário sanitário para uma propriedade. Marcílio, lógico, né? Somos 3 veterinários conversando, a gente sabe que as coisas mudam muito de animal, peso e tudo mais, mas eu acho que era bacana a gente dar mais ou menos uma base para o pessoal
num caso de choque anafilático, qual que é o tratamento básico para que ele tenha mais ou menos uma noção do que ele tem que fazer na casa dele? Qual que é o kit de socorro que ele tem? A gente podia voltar um pouco nisso aqui só para deixar essa dica para a turma? Sim, sim. A gente trabalha com sorolina, que é um análogo da adrenalina, e trabalha com corticoide, um flucortan, um Asium. Corticoide, normalmente a gente faz 10 ml intramuscular e faz 10 ml intravenoso e faz 5 ml da sorolina. Essa é a dose. Agora, o corticoide, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com ele, que se a vaca tiver gestante, pode ser que ela leve o animal a perder a gestação. 10 ml já é o suficiente. Então, assim, animais gestantes, a gente opta por trabalhar com a sorolina e, de repente, uma atropina, alguma coisa assim, e avaliar sintomas. Agora, tudo depende do risco e calculado, né? É um animal de muito valor e que está em choque, e você precisa salvar a vida daquele animal, de repente acaba que tem que fazer o corticoide mesmo. Então, assim, é avaliar risco-benefício. Esse que é o negócio, né? Por isso que é difícil fazer sozinho, sem acompanhamento veterinário, em que a gente tem aí as variações, né? Mas pelo menos o pessoal saber que tipo de produto que usa, para poder, inclusive, chegar no balcão e perguntar, né? Olha, eu quero ter um kit de socorro lá, que vai que, né? E diz que Deus protege criança, bêbado e desinformado, né? Quando você não sabe, não acontece nada. Aí o dia que você fica sabendo, pode ter certeza que tem algumas coisas pode acontecer. Né? Então, algumas coisas que a gente pode fazer que não são garantia de sucesso, mas que diminui muito a chance de dar problema. Então, deixar os animais mais tranquilos antes de vacinar. Então, animal muito agitado, corpo quente. Chega correndo, já põe no tronco, vacina os animais. É um problema, né? Fazer em dia muito quente é um problema. Animal hoje tem aspersão na propriedade, então você faz os banhos. Você vacinar o animal molhado, por exemplo, você pode ter abscesso, né? Então, isso aí são coisas que a gente deve evitar, né? Então, sempre vacinar o animal seco. A hora que for aplicar a vacina, optar por aplicar em algum lugar limpo. Parece que eu estou falando uma bobagem, mas acontece muito do pessoal tá. Então, lado limpo, lado sujo, a pessoa vai por desatenção, prefiro pensar assim. Por descuido, por desatenção, faz em cima do ambiente mais sujo, mais contaminado, né? Então, seria interessante trocar agulhas. Então, a agulha, às vezes tem agulha, às vezes não tem nem ponta, às vezes tem um cuidado, né? A agulha é tão barata, seringa descartável, agulha descartável. Eu vou trabalhar com um revólver, tá? Desinfeta, faz uma higienização bacana. A gente sabe como é que funciona a rotina da fazenda, também não estou aqui para fingir que não sei o que acontece, né? Mas a gente tem que ter dentro daquilo... Pregar as boas práticas, para ter certeza que com o tempo isso vai diminuindo. Exatamente. E quando vai trabalhar com vacinas, assim, a grande maioria delas são refrigeradas, né? Então, a hora que eu vou levar essa vacina para o curral, a conservação dela é muito importante. Por 2 motivos. Para evitar de ter problema no animal e para ter o melhor resultado possível dela. Porque se a vacina fica fora da geladeira, a gente perde a eficácia, né? E também, se ela fica fora da geladeira, eu altero o produto e posso levar um animal a ter um choque também. Então, isso é muito importante. Vou trabalhar com aqueles revólveres de multidoses. Fechou 3 animais, o revólver está regulado para 10, por exemplo. Acabou de fazer nos 3, guarda o revólver de novo dentro da seringa, a pistola dentro da caixa de isopor, né? Solta os animais, fecha mais 3, volta, pega, não deixa aquela seringa jogada, principalmente no sol, né? Então, assim, a gente às vezes acompanha e vê algumas coisas assim que isso é bom evitar, né? Fazendo isso, acho que a gente já tira muito problema que pode vir. Vamos deixar o problema só pro problema, não vamos estimular mais, né? Não tem com certeza. Vacílio, entrando nessa mesma pergunta, a gente sabe que alguns animais apresentam quadro febril após vacina, alguns mais severos que outros, né? O animal que teve apatia, falta de apetite, o animal apresentou um olhar mais triste, é interessante tratar esse animal com antibiótico, você pode influenciar na resposta do mundo? É caso a caso. Na grande maioria das vezes a gente não trata, tá? A gente trata animal com choque. Então, assim, o choque é diferente dessa reação que as vacinas conferem aos animais. Quando tem o choque, se eu não trato, o animal morre, né? Então, a gente precisa avaliar. Então, é aqueles sintomas que eu falei. Edema de vulva, edema de glote, edema de olho, salivação, animal que tá se batendo, deitado, às vezes começa com um movimento de pedalagem. Isso é urgente, a gente tem que acudir rápido, porque senão perde o animal em poucos minutos,
né? Agora, todas as vacinas, elas exigem do animal. Por quê? Porque eu estou colocando um agente dentro desse organismo, um antígeno, que o animal vai fazer uma leitura dele. A partir do momento que ele faz uma leitura, ele tem que dar uma resposta, né? Então, isso demanda uma certa energia do animal. E isso pode levar a um processo inflamatório leve. Então, uma febrinha pode ser comum de dar. O animal pode ter uma queda de leite, isso é razoável. Isso, a grande maioria das vacinas tem essa reação. Os animais, às vezes, têm um refúgio de coxo por dor, porque a vacina é aplicada no pescoço. Então, aquele movimento que faz de baixar o pescoço para comer fica limitado por dor. Então, o animal refuga um pouco o coxo. Então, a gente tem alguns fatores que levam à queda de leite. Por quê? Além de eu estar forçando esse animal a ter uma resposta daquele agente que eu coloquei, isso demanda uma energia, tem que tirar de algum lugar. Ele não vai tirar da vida dele, ele tira de onde? Tira da produção. Então, eu produzo menos e vivo. A vaca, o organismo pensa assim, né? Tem um outro fator que algumas vacinas ainda tiram o animal do coxo. Então, se ele está gastando mais energia e está saindo do coxo, é uma combinação perfeita para ter queda de produção. Mas isso é coisa passageira. 36, 48 horas já restabelece. E aí a gente vê muitas fazendas falando assim, eu tenho problema de queda de leite dentro da propriedade, não vou vacinar. Tá, mas se você também não tiver leite, você também ano que vem não tira leite. Então vou dar o exemplo de uma vacina reprodutiva, por exemplo, né? As vacinas reprodutivas, às vezes a gente escuta muito isso dentro da propriedade. Eu vou fazer uma vacinação caso a caso. Vou pegar o animal, não vou fazer uma vacinação massal. Vou fazer uma vacinação pinçada, na secagem. É uma estratégia? É uma estratégia. A gente pode avaliar se isso é bom ou se isso é ruim, mas é uma estratégia. Agora, eu deixar de vacinar, isso não é uma estratégia legal. Por quê? Se eu não tiver bezerro, não tem leite. Então, se eu não vacino com a vaca reprodutiva, ao invés de eu perder 10, 15% da minha produção, eu não vou ter nada, porque a vaca não vai parir, né? Então, avaliar o custo-benefício. Como é que é a minha produção? De repente, meu gado é solto, a minha média de produção é baixa, né? Eu não vivo disso aqui, é um hobby, tá? Beleza. Não, meu gado é confinado, minha média é acima de 40, eu tenho desafio. Então, são casos que a gente tem que fazer essa avaliação se vacina ou não vacina, né? Como técnico, eu sempre vou pregar para vacinar. E eu tenho a preferência sempre de fazer a vacina massal. A gente conversou disso já há um tempo, né, Daniel? Tem a vacinação massal e tem a vacinação estratégica, que eu faço na secagem, faço alguns animais. Tem os prós e os contras das duas estratégias. Então, quando eu faço a vacinação pinçada, vou fazer só na secagem das vacas. Eu não tenho esse problema da queda de leite, porque a vaca vai estar seca. Só que se eu tiver um desafio dentro da propriedade, a minha chance de adoecer o rebanho é maior. Quando a gente está trabalhando com vacinas, a gente não pensa em indivíduos. A gente faz uma imunização de rebanho. Porque uma doença viral, um BVD, por exemplo, se eu tenho uma vaca com BVD na fazenda, a chance de todas as vacas contaminarem em muito pouco prazo é gigante. Então, eu tenho que ter uma proteção, um nível de proteção dentro da propriedade. Se eu trabalho essa vacina massal, a chance de eu ter um animal desafiando o outro é menor. Qual que é o ponto negativo de eu trabalhar massal? Eu vou concentrar a minha mão de obra num dia só e talvez esses animais, a mão de obra é até benéfico. Mas a queda de leite, a queda de energia desses animais pode acontecer. Então, mas vai ser concentrado. Então, o produtor vai sentir. É igual tirar siso, né? Você escolhe, se arranca de um lado do outro, ou os 4 que lá tem só. E tem essa queda de leite. Só que, qual que é o benefício o ponto ruim é esse. Vai quebrar o leite da propriedade 1, 2 dias. Qual que é o benefício disso? Eu trabalho com os animais todos subindo ao mesmo tempo, todos descendo ao mesmo tempo, todos sobem ao mesmo tempo, todos descem ao mesmo tempo, falando de imunidade, tá? Então, é difícil eu ter uma vaca desafiando a outra. Se eu vacino uma parte do gado e não vacino a outra parte do gado, em vez dos animais vacinados puxar os não vacinados para cima, os não vacinados puxam a imunidade dos vacinados para baixo. Entendeu? Desafia muito o animal, né? Porque se eu tenho uma vaca doente, das não vacinadas, toda vacina é boa até que ela seja testada, né? Então, assim, uma vacina, eu vacinei meu rebanho, isso é uma expectativa que a gente encontra muito na propriedade. Às vezes o produtor vacina um rebanho e ele acha que colocou o rebanho dentro da garrafa, né? Então, o agente não vai chegar mais naquele animal. E não é assim que acontece.
O que é o benefício de uma vacinação? É eu ter os sintomas diminuídos, eu conviver com aquela doença de uma maneira mais fácil. O meu animal adoecer e recuperar com mais rapidez. Esse é o objetivo. Uma vacinação não evita com que o agente chegue naquela vaca e entre naquela vaca e faça com que aquela vaca adoeça. Ela vai adoecer e vai sarar mais rápido. Esse é o objetivo, né? Então, se a gente tem uma propriedade com todos os animais vacinados, a chance de eu ter um animal desafiando o outro é menor. Se eu tenho uma fazenda onde eu trabalho com mais vacinação pinçada, né? Eu vacino parte dos animais, outra parte eu não vacino, a gente tem esse risco. Mas aí cada fazenda tem sua estratégia, cada produtor tem o seu motivo e a gente tem que respeitar cada produtor, porque ele vive daquilo e o que é importante para mim não pode não ser importante para ele e eu não posso ser o dono da razão, o dono da verdade, porque senão eu não vou conseguir atender o público todo, né? Então a gente tem que ter uma resiliência para atender todo tipo de produtor, todo tipo de pensamento, vamos falar assim. Primeiro que o gado é dele, né? Qual ele tem esse poder de fazer o que ele quiser, né? Mas o que eu acho mais importante é que ele saiba, é o que você acabou de dizer, né? Eu acho que foi muito bacana isso, ó. O que a gente tem de vantagem e desvantagem em cada estratégia nossa. Se ele tiver essa noção e ainda assim ele tomar a decisão, aí eu acho que tá tudo bem, né? Desde que ele saiba. E eu acho que esse que é o papel da gente como técnico, né? Quem fala a verdade merece castigo, né? Então a gente senta com o produtor, quando a gente confecciona um calendário, primeiro a gente conversa com ele, vê o que é importante para ele, o que não é. Importante eu estou falando no sentido de que é problema na propriedade. Então, às vezes o cara não tem um problema, eu estou batendo numa tecla que o cara vai olhar para mim e falar assim, mas eu não tenho esse problema aqui. Então, isso não é dor para ele. O que são as dores da fazenda? Onde que a gente pode ajudar? O que eu preciso ajudar a resolver? Primeiro ponto é esse. Depois, o que você já faz? Quais as datas que você já faz? Onde você está, né? Que tipo qual o degrau que você já está dentro do processo aqui, né? O que você quer mudar? Isso tudo é importante. Dentro da sua estratégia, a gente avalia a estratégia que já está usando. Está correto? Tem furo? Não tem? Né? E aí, em cima do que ele já faz, às vezes está correto. A gente só apoia e complementa com alguma outra coisa. Às vezes tem algum furo, a gente chega e, com muito cuidado também, e mostra para a pessoa, se a gente mudar esse tipo de manejo que você está fazendo aqui, passar para esse aqui, você sai desse resultado para esse, né? Então hoje tem muitos estudos, tem muitos números e todos os manejos da propriedade, todos, eles influenciam na reprodução. E o que a reprodução é dentro de uma propriedade? É o dinheiro que vai vir, né? Então, assim, para quem trabalha com gado de corte, é o bezerro que vai nascer. Para quem trabalha com gado de leite, é o leite que vai vir para o balde. Então, a gente, levando a conversa por esse lado, a gente consegue mostrar para o produtor, você fazendo esse tipo de mudança, você vai ter mais vaca parindo, vai ter mais bezerro, ou vai ter menos mastite, ou vai ter menos tratamento com antibiótico, tudo isso é dinheiro que vai sobrar no bolso dele, né? Então, assim, a moeda de troca do produtor, o professor Zequinha falava que do produtor de corte é carne, do produtor de leite é leite. Então, quanto mais carne, mais leite ele tiver, mais moeda de troca ele tem, né? Então, a gente orienta o produtor para ele ter mais moeda de troca, vamos dizer assim. Ô Marcílio, fiz a vacina no meu rebanho. Como eu sei que ele realmente está imune? Existe algum teste, uma forma de monitorar esse resultado? Isso é muito relativo. Existe. A gente pode fazer uma sorologia, a gente pode fazer alguns exames laboratoriais e tal, mas a gente não pode fragmentar a fazenda, igual eu falei no começo, de olhar, tipo assim, fiz isso, o resultado é esse. Porque a vacina ela não é responsável 100% pelo resultado de uma sanidade do rebanho, né? O manejo como um todo é responsável. Então, existe alguns testes que falam pra gente se teve anticorpo ou se não teve, mas mais importante, se eu tive anticorpo ou se não tem, o que eu estou fazendo com o meu desafio? Porque se eu posso ter a melhor vacina, o melhor anticorpo, o melhor tudo, mas eu não tirei o desafio dos animais. Entende? Minhas vacas estão fechadas dentro do barracão, o ventilador está tudo quebrado, as vacas estão tudo estressadas, está tudo com a imunidade baixa. Posso fazer uma carreta de vacina no gado que não vai resolver nada. Então, assim, eu preciso de fazer a proteção sanitária dos animais como um todo. Então, eu faço a vacinação, mas eu também tiro os desafios. Eu melhoro o conforto, eu melhoro a dieta, eu abro espaço, não aglomero tanto os animais.
Isso tudo é importante. Então, a própria vaca fala para nós se ela está sendo imunizada ou se não está, né? Assim, é até bem interessante quando a gente começa a trabalhar. Você pega um produtor que não vacina, a gente monta o calendário sanitário para ele. Se a gente só vender a vacina para ele e não orientar ele em cima das demais coisas que ele tem que fazer na propriedade, ele volta para a gente e fala assim, tudo que você indicou aqui não serviu de nada, porque eu estou tendo os mesmos problemas. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade quando vai fazer um calendário sanitário, também de avisar para o produtor aonde estão os riscos dele. Então, assim, o seu risco está aqui, o seu risco está ali. Vamos diminuir esse tipo de coisa, esse tipo de risco, vamos entrar com a vacinação, a gente vai melhorar. Vamos falar, por exemplo, de uma vacina de mastite, né? A gente trabalha com a Top-Vac. Às vezes o produtor não troca a borracha, não faz um pré-dip, não faz um pós-dip, não higieniza o teto da vaca direito, né? Não usa uma luva e entra com a vacinação. A vacina não vai fazer milagre, né? Então, a vacina ela é um acabamento. Então, o cara primeiro ele faz um pré, um pós, ele faz um treinamento de ordenha com a equipe dele, bota uma luva, usa um produto adequado e entra com a vacinação, né? O problema respiratório. Eu tô com vai ter uma poeira dentro do barracão e os animais com desafio respiratório muito alto, eu vou entrar com a vacina? Não, você tem que tirar a poeira também. Então vamos ver o que está causando o problema e vamos entrar com a vacina também. Quando a gente faz as duas coisas de combate à origem do negócio e entra com a vacinação, o nosso sucesso é muito maior, né? A gente não pode colocar o benefício de um sucesso só na vacina e nem a culpa de um fracasso também só na vacina. A gente tem que unir a vacina como um todo. E eu acho Um ingrediente do sucesso, né? a vacina é um ingrediente do sucesso, mas ela combate um resultado de uma causa, né? Então, Sim. então o que está causando isso? Vamos pegar aqui na ponta, mas vamos pegar na outra, né? Porque o objetivo da fazenda sempre é o mesmo, é fazer o produtor ter menos problema. Para ele ter menos problema, não vai ser fazendo só uma coisa, ele tem que fazer as duas coisas. É a mesma coisa. Exatamente. Resultados Eu diferentes. não sei se eu consegui ser claro. Sim, conseguiu. E, Marlon, essa pergunta sua, ela é muito importante porque a gente sabe que nenhuma vacina dá 100% de imunidade nos animais, né? Então, Marcílio, se você puder falar um pouco sobre isso, o número que eu me lembro de cabeça é que assim, uma vacina que é incrível, ela vai trazer uma imunidade em torno de 70% daqueles animais que foram vacinados. Não sei se o número é esse, se você tem alguma coisa mais atualizada, mas eu acho importante o pessoal, o produtor também saber disso, né? Mas eu vacinei e o animal morreu. Então, as vacinas não são 100%, né? Exato. A gente tem variação de animais, né? Então, um animal que naquele dia pode ter algum problema, já ter algum tipo de problema dentro daquela propriedade, já chegou debilitado, você não sabe, vacinou aquele animal, a resposta dele não vai ser tão adequada. Você tem animal com nível de produção muito alto, esse animal, o nível de resposta dele vai ser mais baixo. Esse animal tem muito cortisol, o cortisol atrapalha a resposta da vacina, né? Eu tenho animal que está passando calor, eu tenho um lote que está com o ventilador desligado, eu tenho um lote que está com o ventilador ligado, né? O nível de resposta dos dois lotes serão diferentes, né? Então, a vacina nunca vai ser 100% e a vacina não coloca o animal dentro de uma garrafa com rolha. A vacina, ela dá condição para o animal a passar por um desafio. É isso que a vacina faz. Eu não consigo blindar aquele animal, né? E dentro da propriedade, se eu 100 vacas, dentro das 100 vacas, eu não posso falar que as 100 vacas naquele dia vão estar do mesmo jeito. Eu vou ter vaca que está paridinha, eu vou ter vaca que está secando, eu vou ter vaca no meio de lactação, eu vou ter vaca sarando de uma doença, eu vou ter vaca começando uma doença. Eu vou ter vaca saudável, que é a grande maioria. Mas eu vou ter todas essas variáveis dentro de um processo, né? E aí, na hora, a gente faz a vacinação massal. Então, eu pego todos os animais e vacino. O nível de resposta, dependente de cada organismo, vai variar. E, às vezes, um animal que não respondeu bem, daqui a um mês, esse animal adoece daquele problema e desafia os outros animais. Mas isso aí de acordo com que a gente vai trabalhando dentro da propriedade, esse tipo de desafio ele tende a diminuir. Porque se o animal que hoje não estava tão bem, na próxima vacinação ele vai estar bem, né? E aí, com o tempo, a gente vai conseguindo trabalhar a vacinação e trazer todo mundo para o mesmo padrão. Então, a gente não consegue trabalhar a sanidade de uma fazenda de uma hora para outra e resolver isso a curto prazo, né? É um trabalho que é para o resto da vida.
E quanto mais a gente sobe o nível de produção na fazenda, as médias das vacas, maiores são os desafios. Outras doenças aparecem, né? E mais a gente tem que preocupar e mais a gente tem que cuidar. Então, esse é um problema que a gente não vai ser com solução rápida, imediata, nem única. A gente vai ter que estar sempre avaliando e se precisar de mudar a estratégia ao longo do caminho, a gente tem que mudar, porque às vezes acontece de ter que mudar. E me conta uma coisa, indo mais ou menos nessa linha de imunidade, o quanto que é de imunidade e tudo mais, uma pergunta que eu já respondi várias vezes para produtor, né? Por que que a maioria das vacinas a gente aplica sempre depois de 90 dias? É sempre assim, não é? Por quê? O que que a gente pode trazer para o produtor com relação a isso? 90 dias de vida. De vida? Sim. A primeira vacinação que o animal recebe na vida dele é o colostro que vem da mãe dele. Então, a gente é uma preocupação logo ao nascimento do animal. Então, fazer uma colostragem bem feita, fazer uma avaliação desse animal, uma cura de umbigo, isso é vital dentro da propriedade. Então, cura de umbigo e colostragem é primordial. A partir do momento que eu fiz uma colostragem adequada nesse animal, esse colostro da mãe dele vai proteger ele durante 90 dias em média. Então, vamos considerar que, só fictício, tá? Eu coloquei uma quantidade X de imunoglobulina que veio da mãe. Então, ele nasceu sem nada, eu coloquei aqui em cima. Então, com o passar dos dias, essa imunidade que veio da mãe dele, que a gente trata como imunidade passiva, ela vai diminuindo. E a partir do momento que ele nasce, ele começa a ter contato com agentes de campo. Então, assim, ele põe a boca no chão, ele vai mamar na mãe dele, ele lambe o outro bezerro que está junto com ele e vai tendo contato com os agentes. O que vai acontecendo? Ele vai começando a construir a imunidade dele, que a gente chama de imunidade ativa. Então, o que veio da mãe passiva, a que ele produz ativa. Essas duas imunidades, elas se cruzam, porque a da mãe vai diminuindo, até 90 dias ela tende a acabar, e a que ele produziu vai subindo, gradativo também. A partir da hora que a da mãe dele para de funcionar, a própria imunidade dele passa a funcionar e vai embora. Se eu coloco uma vacina injetável nesse animal antes dos 90 dias de vida, o que eu posso estar causando nesse animal? Eu posso estar enfraquecendo esse animal. Lembrando que eu estou falando de vacina injetável, não estou falando de vermífugo, não estou falando de nada disso, estou falando de vacina, tá? Ele recebe uma quantidade limitada de imunoglobulina. E quando eu aplico uma vacina nesse animal, o organismo dele não sabe se aquele antígeno que eu coloquei ali é uma doença ou é uma vacina. Para ele é o inimigo que entrou dentro do organismo. Então o que ele vai fazer? Ele pega as células de defesa que ele herdou da mãe dele e joga para bater naquele agente que eu coloquei. Então eu estou tirando a célula circulatória que vai proteger esse animal para bater num agente que eu poderia fazer um pouquinho mais tarde, né? E o nível de resposta dele, a partir do nascimento, ele vai aumentando de forma gradativa também, até ele conseguir ter uma produção de anticorpo 100%, né? Então, em média, é a partir dos 90 dias que eu vou ter o sucesso na aplicação. Então, de 0 a 90 dias, eu vou subindo gradativo, a partir dos 90, em média, eu tenho a proteção do próprio organismo do indivíduo, né? Então, por isso, a gente opta por trabalhar com as vacinas injetáveis a partir de 90 dias de vida, para a gente não atrapalhar a proteção que ele tem até os 90, que veio da mãe dele, que é primordial. Agora, a vacina intranasal, ela não dá esse problema. Isso é importante a gente ressaltar. Por quê? Porque a vacina intranasal ela só vai fazer uma barreira. Ela faz uma barreira oronasal, só no nariz e na boca. Então, é a porta de entrada do vírus do BRCV, por exemplo, né? Do IBR, de outros vírus. Mas vamos falar, porque eu estou falando da vacina intranasal, que é a proteção para o BRCV, né? Então, ela faz só uma proteção de barreira. O vírus não consegue adentrar o organismo do animal, mas ela não dá imunidade sistêmica. Então, ela não tira essa proteção que veio da mãe dele. E eu tenho que fazer. Por quê? A vacina de BRCV, por melhor que seja a condição da vaca, eu posso vacinar a vaca no pré-parto, fazer um colostro, tentar fazer um colostro de melhor qualidade, ela não consegue produzir a proteção adequada para essa doença. Então, a gente precisa de fazer uma vacinação logo ao nascimento do bezerro para a gente dar proteção para ele até os 90 dias de vida. Tá certo? A partir dos 90, aí a gente começa a trabalhar as vacinas injetáveis, inclusive a do BRCB, que é o vírus sincicial respiratório. Nessa situação de 90 dias, todas as vacinas que a gente chama de primovacinações têm que ter dose de reforço? Sim. Todas elas? Sim.
a grande maioria, 95% das vacinas, a gente precisa de fazer dose de reforço. A gente fala que é o booster, né? A gente faz a primeira dose para sensibilizar o organismo do animal e a partir de 30 dias, o organismo já está sensibilizado, aí sim ele vai ter uma resposta adequada e duradoura. Então, a grande maioria das vacinas que tem para a gente trabalhar hoje, a gente faz dose de reforço. A única que eu me lembro que não está fazendo reforço é a de brucelose, tá? As demais todas, a gente faz reforço. E isso é uma coisa interessante, né? Porque depois de um tempo, só complementando, que você acabou dizendo isso também, se eu ficar muito tempo sem fazer uma vacina nesse animal, eu tenho que fazer dose de reforço, porque é como se eu estivesse começando do zero, né? E tem muita gente, vacina uma vez e tá tudo certo. Não, gente. Vacina, faz dose de reforço, e eu nunca vi uma overdose de vacinação, né? Então você comprou um animal, você vacinou ou não vacinou? Meu amigo, na dúvida, você vai colocar no seu rebanho, você sempre vem com os presentinhos, né? Na dúvida, acelera. Na dúvida, chegou um animal novo, faz o protocolo de vacinação com ele, porque não existe overdose de vacina desse jeito, né? Sempre é bom a gente perguntar, porque se o produtor fez uma vacina naquela semana e você faz a mesma vacina, às vezes pode dar um probleminha, mas eu acredito que a grande maioria não deva vir vacinado, né? Então, sempre é importante a gente fazer essa vacinação quando chega. E essa estratégia de fazer dose de reforço, o reforço são aproximadamente 25 a 30 dias após a primeira dose. A gente vê muito, principalmente com vacina de clostridiose, né? O pessoal vacina bezerro com 6 meses, faz uma dose e depois repete com 1 ano. Quando a gente trabalha com uma vacina assim, eu vou ter uma produção de proteção muito baixa e por um período muito curto. Então, se eu fiz uma vacina, principalmente vacina inativada, eu fiz ela uma dose só com 6 meses, eu posso garantir para você que antes de chegar nos 8 meses, a proteção já está muito baixa. Então, eu prefiro que ele faça a que ele fosse fazer com 1 ano, ele faz com 6 e 7 meses. Ele vai ter uma proteção muito melhor nesse período do que fazer. Então, isso é uma falha. Isso é uma falha vacinal. Fazer uma dose só e achar que os animais estão protegidos. E se eu faço uma dose também e dou um intervalo acima de 60, 70 dias para fazer o reforço também, eu já começo a perder a qualidade desse booster. Então, o ideal sempre é a gente trabalhar entre 25 a 30 dias, tá? Marcílio, mas aí é semana de enchecilo, é semana de chuvarada e tal. Cara, a gente tem uma margem de segurança. A gente tem que trabalhar com um número para ser o nosso norte. Mas, eu vou fazer com 35 dias. Não é isso que vai dar o problema. O problema é eu não fazer, entendeu? Tem que ser feito o reforço. Tem que ser feito. E se passou por exemplo, a gente vai trabalhar com a Top-Vac, por exemplo. A Top-Vac eu faço dose de reforço, a cada 90 dias a gente faz a vacina. Passou 6 meses da vacinação. Tem que começar do zero. Dose de reforço novamente. Já uma vacina de reprodução, a nossa HB4, por exemplo, a gente pode trabalhar dose de reforço. Ficou um tempo maior, ficou 6, 7 meses sem fazer. Uma dose resolve. Então, assim, é caso a caso. Por isso que é sempre importante trocar uma ideia com o técnico, né, com o veterinário da propriedade. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, que a gente sempre está orientando. Tranquilo. Marlon, tem mais alguma pergunta do seu lado aí? Que eu tenho mais uma aqui que eu acho bem bacana da gente compartilhar. Mas tem mais alguma aí das suas? Não, por enquanto foi bem esclarecedor. As orientações aí, tanto para técnico quanto para produtor, tá muito interessante. Beleza, então, Marcílio, então vamos lá. Minha última pergunta para você. Diferença entre vacina inativada, atenuada e viva, pensando na prática. O que isso tem a ver com o produtor que está escutando a gente? Por que é importante ele? O que ele tem que saber disso, assim, que ele pode levar para a casa dele? Para o produtor, eu acho que essa informação, assim, eu acho que é mais para o veterinário mesmo, quando ele vai confeccionar a vacina, né? O produtor, ele chega no balcão, pede a vacina para tal doença e como que a vacina é formulada, acho que o técnico vai orientar bem ele. Mas a vacina inativada, a gente fala que é uma vacina morta, né? Então, é uma vacina que ela vai conferir uma imunidade que a gente fala de uma imunidade humoral. A vacina viva, ela confere a imunidade celular, né? E ela, além da produção de anticorpos, ela também dá célula de memória. Então, quando eu trabalho com uma vacina viva nos animais,
para o resto da vida desse animal, quando ele toma dose e reforço com uma vacina viva, por exemplo, a rapidez com que ele vai responder a uma vacinação com qualquer vacina ou a um desafio de campo é muito maior, tá? Porque ele guarda célula de memória. A vacina morta não dá célula de memória, só dá anticorpos. A vacina viva dá anticorpos e célula de memória. Então, quando eu vou trabalhar com bezerro, principalmente, montando um calendário sanitário para bezerro, se eu tiver possibilidade de trabalhar com uma vacina viva, é muito melhor. Porque eu faço a prima vacinação com uma vacina que tem uma tecnologia maior, que vai me dar célula de memória, e para o resto da vida desse animal, quando ele entrar em contato com esse agente, a rapidez e a qualidade da resposta será melhor. Então, a nível de resposta, uma vacina viva, ela confere uma resposta muito boa e uma proteção muito mais, vamos falar assim, mais eficaz e mais duradoura. Sim. E é importante a gente falar também que, assim, tem vacina que ela tem que ser inativada porque é o jeito dela ser, né? Eu não vou ter sempre na prateleira, você quer que tipo, inativada ou viva? Não, depende da vacina que a gente está trabalhando. Isso depende da técnica de cada laboratório, na confecção de cada vacina, né? É claro que se todo mundo pudesse conseguir uma vacina viva, eu acho que seria o ideal, mas às vezes a gente não consegue ter uma vacina viva com segurança, né? Então, o mais importante quando você vai produzir uma vacina é a segurança que ela dá para aquele animal, de não ter uma multiplicação viral dentro da propriedade, de não ter o risco de choque, de não ter outros problemas, né? Então, o grande desafio é esse, é você conseguir produzir uma vacina viva que seja segura para a produção, para a fazenda. Então, quando a gente consegue ter em mãos, é um baita do benefício e eu acho que o caminho para a gente, quando a gente tem essa opção, trabalhar com vacina viva, ela é melhor. Quais são as vacinas vivas hoje que é mais utilizado no campo? A gente tem a vacina viva para ABVD, a gente tem para vírus essencial, a gente tem para IBR, né? Então já tem bastante alternativa no campo aí de vacinas vivas que conferem proteção bem boas aí. Eu acho que uma coisa importante da gente falar aqui, a grande maioria já sabe, mas não custa a gente reforçar, né? Que uma vacina inativada você nunca vai pegar a doença porque você está com a vacina ativada, né? Você, por acaso, estava vacinando um gato de raiva, você encostou a agulha em alguma coisa, você não vai pegar raiva por causa da vacina. Mas a gente sabe que quando se trata de vacinas atenuadas, né? Então, o que é atenuada? O vírus, a bactéria está viva, mas ela tomou um baque durante o processo dela, então ela está no meio do caminho ali, que faz com que ela entre no organismo e ainda se multiplique, mas o próprio organismo, como ela está bem baqueada, consegue combater, né? Mas uma vacina de brucelose, por exemplo, né? A pessoa que está aplicando a vacina, por ser uma vacina atenuada, ela pode desenvolver a doença. E isso traz perigo para a saúde pública, né? Volta e meia aparece um desavisado aí que foi fazer a vacina e realmente contraiu a doença, né? Então é importante que saiba disso, não é só porque é vacina para bovino que você não corre o risco de, dependendo da vacina, você também desenvolver a doença no caso de contaminação. Lembrando que a brucelose é uma zoonose, né? É uma doença que é zoonose, uma doença de animal que é comum para seres humanos, né? Então, pode se contaminar com a vacina. E lembrando também que a vacina de brucelose é uma vacinação controlada, então tem que ser feito por médico veterinário e tem que ser feito por técnicos credenciados, e é uma vacina controlada pelo IMA, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado de trabalhar com essa vacina. Ela é importante sim. Agora, as vacinas que a gente tem dentro da nossa linha, que são de vírus vivos, são vacinas muito seguras. A Marker Live, por exemplo, IBR Marker Live, é uma vacina para IBR. Eu posso trabalhar ela em vaca gestante, bezerro, vaca seca, touro, em todas as categorias. Então ela não dá problema de multiplicação viral, não dá problema de aborto, não dá problema de nada. É uma vacina exatamente o contrário. Ela é uma vacina que foi feita para prevenir o aborto, foi feita para prevenir doença respiratória. Então a gente vai por esse caminho. Então é uma vacina super segura. E lembrando que IBR e o BVD não são zoonoses, né? Então são doenças específicas dos ruminantes, né? Tranquilo. Maravilha. Tem mais alguma coisa que ele faz aqui e faltou?
Não, a pergunta que eu ia te fazer, é comum escutar o campo, né? Ah, fui fazer uma vacina de BR, BVD e tive um aborto, no caso de vírus vivo, né? Então, nas vacinas de vocês, isso é bem seguro. Assim, a nossa e todas as vacinas são seguras. Hoje, para você colocar uma vacina no campo, você tem que passar por uma série de exigências do mapa. É bem exigente. Em relação a isso, o Brasil hoje está bem seguro e as vacinas que estão no mercado são todas boas. Normalmente, quando está esse tipo de problema, está muito mais relacionado ao manejo do que ao próprio agente. Tem vaca que é muito medrosa, você cai, a outra pisa por cima, às vezes você vai fazer com corda, a vaca enforca, então tem muito problema. É estressante. O processo é estressante, né? Agora, quanto à resposta à vacina, a vacina é muito difícil ela abortar, porque ela foi feita exatamente para prevenir o aborto, né? Então, se a gente não pode considerar que um produto que foi feito para prevenir, está causando o aborto, né? Então, hoje a gente está bem servido de vacinas aí, de técnicos, tá todo mundo bem servido aí. Bom demais, hein? Ó, quantidade de dica. Eu avisei, eu prometi e nós entregamos aqui para você. E um monte de coisa interessante, um monte de dica para você ter aí para poder usar na sua casa. Marcílio, então eu queria terminar esse podcast te agradecendo a sua vinda, né? Que bom, mais gente boa aí para ela falar. O IPRA, né? Eu tenho dificuldade disso. Mas o Laboratório IPRA é um parceiro nosso aqui na Companhia do Leite. Né? A gente realmente acredita muito na empresa, acredita muito no trabalho de vocês, por isso que a gente trouxe vocês junto com a gente. E esse é o momento. Quais são suas palavras finais, o recado final para o produtor, para a gente fechar esse episódio? Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim foi bastante honroso, não sei se existe essa palavra, estar aqui com vocês. A gente sabe do tanto de gente que vai assistir esse podcast, então fico muito agradecido mesmo. E falar para o produtor que vacinação hoje é o caminho para a produção. A gente não consegue hoje produzir sem prevenir, né? Então a gente tem que ter muito foco na prevenção, trabalhar com bastante segurança, orientado, né? E se precisar da gente, a nossa equipe está em todo o Brasil e sempre vai ter um técnico do IPRA perto aí que vai saber orientar de uma maneira bem eficaz. Tá joia? Coloco à disposição. Mais uma vez, muito obrigado. Beleza, vai, mano, sua vez. Marcílio, obrigado. Esse episódio foi muito interessante, muita informação esclarecedora, tanto para técnico quanto para produtor. Né? Obrigado pela presença e a troca de informações de uma pessoa experiente foi muito bacana. Agradeço, muito obrigado. Tranquilo, então a gente sempre termina com aquele brinde final, Marcílio. Opa! E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, porque nós aqui que estamos na mesa adoramos. Queria agradecer a sua participação, você que está ouvindo, assistindo a gente. E você já sabe, né? Segunda-feira que vem, 7 horas da noite, mais um episódio com vocês. Até lá!